Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a Wikistorm sobre aprendizagem online e hoje eu estou aqui com o professor Bruno. Se quiser pode se apresentar, professor. Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje eu estou aqui como professor para contar a minha experiência aí nas nossas aulas remotas. E, além de ser professor da São Judas, hoje eu também estou como coordenador das engenharias. Certo. Além dele, nós também temos o professor Iguatinã, que se quiser pode se apresentar também. Boa noite, pessoal. Também gostaria de agradecer bastante, né, o convite. É sempre uma felicidade muito grande a gente trocar essas ideias, essas experiências, né, nesse semestre que foi extraordinário em vários aspectos, né, em termos de experiência para nós, professores, né, e quanto também, acredito, para a maioria dos estudantes. E também contar um pouquinho, né, de como é que foi essa nossa adaptação, né, de como as peças acabaram se encaixando ao longo do semestre e a gente foi progredindo, então, né, para um modelo que acredito ainda pode ser melhorado, mas a gente encerrou o semestre com uma sensação legal assim, de dever cumprido, né? Estamos atuando nas engenharias aí já há um bom tempo e agradeço novamente. Uma boa noite para todos. Certo. Como todos devem estar sabendo, hoje vai ser a Wikistorm vai ser sobre aprendizagem online e a gente vai falar bastante sobre esse processo inesperado e obrigatório que acabamos passando por causa da situação, né? E, bom, quando os professores quiserem começar a falar já, só antes eu vou deixar um aviso que no final dessa live vai ser disponibilizado o link de um formulário que vocês vão ter que preencher para poder certificar que vocês participaram. Dito isso, vamos direto para o assunto. O professor que quiser começar a falar já, pode anunciar. Beleza, Vitor. Vou começar aqui, Guatina, você me permite que o Vitor falou, acho que a palavra inicial aqui, inesperado. Realmente, você pode pegar aí os maiores astrólogos e profetas aí, poucos iriam acertar que 2020 ia ser um semestre como foi, né? 2020/1, nosso semestre foi totalmente fora da curva. Para mim, eu eu comecei o semestre, né? Eu, o Guatinã, todos os professores, a gente começou o semestre normalmente, nas aulas presenciais normais, e eu lembro que em março tinha o campeonato do Baja, que eu participo, e eu ia lá, eram 5 dias de campeonato, e eu fui. Quando eu voltei, quando eu fui, não tava tanta história de pandemia, tava um negócio lá da China, da Espanha. Quando eu voltei, a pandemia tinha chegado no Brasil, e aí a gente começou a tomar as primeiras medidas, né, onde as pessoas do grupo de risco estavam passando aí para o remoto, e depois no dia 13 de março, quando a gente começou 100% remoto mesmo. E aí partiu nossa jornada, né, Guatino? É curioso mesmo, né? Que eu tava em dúvida se era dia 13 de março ou foi dia 23, mas era 13 de março, uma sexta-feira, vejam bem, né? Uma sexta-feira 13, assim, mas realmente a palavra de ordem foi essa, foi uma surpresa, mas na reta final a gente já estava imaginando que alguma coisa ia acontecer, né? Que ia acabar sendo inevitável a gente adotar um modelo que exigia o distanciamento social, né? Mas progrediu rápido, né? Essa que foi o grande problema, vamos dizer assim, né? A progressão dos primeiros casos até, né, a coisa aumentar de proporção foi muito rápido, né? E eu até acredito que a transição foi em 3 dias, realmente, assim, quarta, quinta e sexta-feira. Na quinta-feira foi tomada a primeira medida, né, no dia 12, para afastar os funcionários e docentes também no grupo de risco, né? Eu estava lá no Jabaquara nesse dia. E já na sexta-feira à tarde aí a gente, né, teve essa primeira, tivemos a notícia, né? Eu estava no campus Moca,
inclusive dos alunos terem que chegaram no campus e tiveram que dar meia volta, né, e retornar às suas casas. E naquele fim de semana que as coisas aconteceram, né? Entre sexta-feira à noite, que já foram tomadas algumas medidas, né, talvez assim um pouco mais emergenciais mesmo, né, para não deixar os alunos sem informação e também sem aquele dia de aula, né? Essa sempre foi uma preocupação muito grande de não deixar o aluno solto, né? E também não ter nenhum tipo de prejuízo até a segunda-feira, em que as coisas aí sim começaram a acontecer, né, de uma forma organizada, e nós fomos progredindo durante o semestre, então, nesse tipo de adaptação. Uma coisa que é interessante, antes de eu passar a bola, Bruno, é que a gente tinha os recursos que nós tínhamos, né, para fazer o acompanhamento remoto dos alunos. Né, nós passamos por alguns treinamentos, né? A plataforma do Google, né, e tanto o Zoom eu tinha uma familiaridade, mas com o PED, não na parte da São Judas, mas a gente tinha o treinamento, né, conhecia as ferramentas, mas uma coisa é a gente conhecer, trabalhar, e a outra a gente se vê realmente a fazer um uso massivo dessa tecnologia, né? Isso é novidade, foi novidade tanto para a gente, né, quanto para o aluno que também já estaria acostumado já a essas plataformas desde 1 ou 2 semestres atrás, mas também de uma forma um pouco incipiente, né? Nesse semestre que as coisas começaram a ser massificadas mesmo, né? Que nós a gente teve uma dependência muito grande, né, dessa conexão também, né, do aluno com relação às tecnologias, né? E aos pouquinhos a gente foi vendo também assim, uma coisa eu em casa, né, tenho uma conexão X de internet, tenho o meu cantinho, né? O meu cantinho é literalmente o cantinho mesmo, no canto da sala aqui, né? Antes era no outro canto, eu mudei um pouco para dar uma desbaratinada. Uma outra situação qual é a condição que o nosso aluno tem, né? Qual é o tipo de conexão de internet que o nosso aluno tem, qual é o tipo de recurso eletrônico que ele tem, qual é o espaço que ele tem para trabalhar. E aos pouquinhos essas preocupações começaram a aparecer para a gente também, né? Então, num primeiro momento, assim, legal, Google Meet, Zoom, vamos lá, vamos tocar o semestre. Aos pouquinhos, não, para lá. A gente está aqui, né, a gente tem essa disponibilidade, e o nosso aluno, como que ele está? O que ele precisa? E aos pouquinhos a gente foi, então, né, melhorando um pouquinho nesses aspectos, buscando sempre, né, que todo mundo tenha o acesso igual, né, o acesso eficiente e, inclusive, reinventando o nosso modo de se expressar, de trabalhar na frente das câmeras, por incrível que pareça. Uma coisa, para quem alguns aí já tiveram uma aula ao vivo comigo, né? Uma coisa né, e eu sou um cara que eu me movimento muito, me mexo, gesticulo, e nesse modelo aqui eu estou na frente eu continuo gesticulando, não consigo, mas a gente está se enxergando, a gente está vendo, depois na gravação a gente vê como que ficou. É uma experiência muito interessante, assim, da gente se enxergar, da gente se escutar, né? E é uma ferramenta de aperfeiçoamento também. Eu acho que foi uma experiência, como eu falei lá no início, agora na apresentação, foi sensacional nesses aspectos, e a gente ainda tem muitas coisas a melhorar, mas eu acho que seguimos um caminho interessante. Para mim, a experiência, essa transição aí do presencial pro remoto, eu usava vários softwares assim de comunicação, mas para questões pessoais. Eu usava o Skype aqui e ali. Eu nunca tinha usado o Google Meet. Eu já tinha usado o Zoom, porque na São Judas a gente fazia algumas reuniões via Zoom ou via Teams, mas era muito pouco, era coisa pontual. Então eu não tinha muita familiaridade, não. O que eu acho, uma coisa que o Guatina falou e uma coisa que para mim foi essencial nessa virada foi o Google Classroom, de maneira geral aí, todas as ferramentas do Google, né? Por quê? Porque a gente já tinha, eu digo com professores, alunos, toda a nossa comunidade acadêmica, a gente já tinha as contas, tinha os acessos, a gente já usava
o Classroom há algum tempo, acho que fazia 2 semestres por aí, e o uso do Classroom eu gostei muito e vários professores gostaram, a gente já usava, mas não de maneira tão frequente assim. Eu usava para me comunicar com a turma. Era o meu principal meio de comunicação com a turma já. E depois virou meio de aula, porque eu adotei só ferramentas Google. Então, primeira semana eu gravei aula usando outras coisas, achei que não ficou tão legal. Depois eu entrei na aula do Iguatinã um dia e o Iguatinã estava usando lá o Google Meet, estava gravando a aula e fazendo aula ao vivo. Isso é uma coisa assim que eu vi a experiência lá era a minha turma também, mas eu vi a experiência na aula do Iguatinã e para mim ficou muito claro naquele momento a importância da aula ao vivo. Eu acho que a gente ganha algumas coisas no remoto que a gente tem que aproveitar porque é o recurso que a gente tem, né? Então, por exemplo, uma possibilidade é da gravação. Para o aluno, a gente consegue disponibilizar a aula. Então, eu já não sou um cara muito de disciplina em sala de aula, assim, eu sou bem tranquilo, mas agora eu já falar, pessoal, é o seguinte, ó, a aula vai ser ao vivo, tal, no caso, por exemplo, de terça e quinta eu dava aula das 19 às 22 horas. E aí eu falava, ó, pessoal, depois eu vou gravar e vou jogar no YouTube lá, e aí vocês venham aqui quiser, não precisa estar presente necessariamente. Porém, eu vi que, assim, muitos alunos, eu tinha uma média de 90 alunos por aula, que é praticamente aí, vai, 90% da turma, de 95% da turma. E aí, isso aí me fez ver como é importante esse contato do ao vivo com o aluno, o fato dele perguntar alguma coisa na hora que ele tem a dúvida. Apesar de a gente ter formas, né, o cara pode colocar um mural, uma pergunta no mural do Classroom, quase ninguém faz isso. A gente ainda, essas dúvidas pontuais no ao vivo, eu senti que é uma coisa muito importante. Então, a partir daí, eu adotei todas as minhas aulas, tirando uma outra quando eu tive problema, foi ao vivo. E aí eu segui nessa forma. Eu aprendi a usar o Google Meet, eu não sabia nada de Google Meet, não sabia nada mesmo. Não é complicado, mas nas primeiras aulas a gente fica bem inseguro de quebrar essa barreira, né? Uma coisa, eu sou professor há 8 anos já e agora foi a primeira experiência que eu tive por trás das câmeras. E assim, quebrar essa barreira para mim, até eu que sou relativamente familiarizado com esses recursos, tive aí uma certa dificuldade. E aí fui quebrando as minhas barreiras. A gente fica preocupado com todo tipo de coisa, né? A gente fica preocupado com o microfone nosso. Eu tenho o headset aqui, mas eu sei que tem o microfone também no notebook, eu fico com o de backup. Eu fico preocupado se a minha internet vai dar pau. Na primeira semana que eu entrei na aula ao vivo, estava meio ruim. Eu fiquei preocupado. E depois, agora eu estou usando um cabo aqui. Então, assim, a gente foi aprendendo, né, como criar nossa infraestrutura para atender as aulas de uma maneira que a gente se sentisse confortável. Eu pensei em comprar câmera, mas pelo menos assim, como eu não parece muito bonito no vídeo, eu posso culpar que é a câmera, tá? Na verdade eu sou bonito, mas a câmera que atrapalha um pouco. Se eu tivesse uma câmera boa, se a sua mãe passasse aí, você achar que você está assistindo algum filme do Brad Pitt aí, com menos cabelo. Mas aí do Tom Cruise, sei lá. Mas eu não comprei câmera. Depois eu tentei de infraestrutura. Eu comprei mesinha digitalizadora, que entrou na moda uma época entre os professores aqui, eu comprei também, não gostei. Usei um pouco e nas aulas que eu precisei usar algum recurso de escrever, eu usei um tablet aqui, porque eu gosto de escrevendo e vendo a forma. Esse negócio de eu escrever na mesinha e olhar para o monitor não deu muito certo para mim, não tenho coordenação motora para isso. Então a gente fez várias adaptações, né? Eu acho que, como o Iguatinã falou, não só os professores, eu dei o meu exemplo, mas não só os professores, como os alunos também fizeram várias adaptações. No começo era um festival de microfone aberto, uns caras vira e mexe, assim, umas câmeras vazadas, e depois a gente viu que já ficou um padrão, já o pessoal já estava bem acostumado com o microfone, abrir o microfone na hora certa, usar o chat também. O uso do chat ficou muito melhor. Eu
eu achei que foi muito bom e os alunos acho que aprenderam também como usar esses recursos que ele tem. Eu acho que foi um aprendizado de ambas as partes e eu acho que muito disso a gente vai levar. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente aprendeu e o pessoal fala muito, né? Tá até piegas aí, o novo normal, mas com certeza a gente vai viver um novo normal aí, onde a gente vai estar muito mais disposto a utilizar os recursos digitais. Certo. Só para pegar um rumo, muitos alunos estão perguntando sobre, não métodos de ensino, mas métodos para melhorar a aprendizagem, a absorção do conteúdo, tanto das aulas a vivo quanto as aulas gravadas pelos alunos. Vocês querem terminar o tópico de tecnologias utilizadas, em didática de aula, ou vocês querem já partir para esse tema? Por mim podemos, se o pessoal está perguntando, podemos falar Não, de formas. podemos seguir sim, né? Acho que na medida que a gente vai, inclusive, respondendo, chamando atenção para essas necessidades que o aluno tem, a gente também vai acabar falando sobre tecnologia que não tem muito como escapar disso, né? A questão, né, da câmera, a questão da mesinha. Eu, no começo, não sei, isso vocês devem ter notado. A minha câmera do meu laptop aqui, ela tá no limite. Se eu mexer a 1 milímetro a tampa, ela vai parar de funcionar. Eu pensei em comprar uma nova, mas vocês devem ter notado que quadruplicou o preço das câmeras, né? Da mesma forma, a mesinha digitalizadora lá no começo foi uma febre para os professores, né? Eu acabei me virando com a minha luzinha branca, que era de anotação da cozinha lá, eu coloquei do lado, a gente fez qualquer negócio, né? Então a gente também, a adaptação que foi feita da nossa parte, né, levou em consideração a tecnologia, mas muito improviso também, né? O estúdiozinho de gravação, né, puxar uma extensão daqui e tal, uma lâmpada, as lâmpadas, né, uma iluminação mais interessante, assim, né? Ó, a lâmpada amarela que o Bruno tem para dar aquele ar mais, né, mais saudável, né, Bruno? Então a gente realmente tem essa teve também um bom grau de improviso. Com relação ao acompanhamento, né, uma coisa que assim, uma coisa que ficou muito clara desse semestre também assim é que a gente teve, por incrível que pareça, apesar da gente estar distante dos alunos, né, a gente teve esse distanciamento social, né, o online, né, esse método remoto, né, nos trouxe uma proximidade muito grande com os alunos, né, um contato muito grande, um contato muito mais frequente com o aluno, né? E a gente também precisou contar muito com a colaboração, né, de alguns dos alunos que organizaram, né, fizeram organização junto às suas turmas do conteúdo. Agora, com relação assim uma dica para o aluno poder absorver a de sempre, né? A gente precisa de um pouco de disciplina, na verdade, né? Porque esse método remoto, ele é bem diferente do método do EAD, né? O EAD tem uma filosofia, né, de vídeos curtinhos, né, só com tópico, tem a apostila. No nosso caso aqui, a gente tenta emular o máximo possível uma aula presencial, né? Apropriando também das ferramentas de tecnologia que a gente pode utilizar no método online, né? Então, fora do Google Meet, a gente tem uma série de outras plataformas assim que permitem interação com o aluno, mas é necessário, né, por mais tentador que seja, a gente reservar o cantinho, né, o cantinho que é o meu local de trabalho, né? E durante o momento da aula, realmente eu vou estar concentrado, né, no que está acontecendo lá. Eu acho que assim a interação com o professor uma coisa que dá muito certo, porque as nossas aulas, né, tem de duas, eu tive algumas turmas que a gente tinha a noite inteira de aula, né? Era das 7h10 até as 22h40. Já no presencial, eu tinha filosofia aqui. A primeira aula, ela é válida, né? A gente consegue extrair o máximo do aluno, né, em termos de conteúdo novo. A segunda aula, gente, não vai rodar de jeito nenhum.
Já no presencial, a gente pode fazer malabarismo na frente do aluno que ele não vai seguir, né? E no online, muito pior. No online, muito pior. Então, a gente fez já um combinado no início, né, que a gente ia fazer um intensivão nos 2 primeiros horários, né, do conteúdo novo, e no segundo a gente já fazia alguma aplicação, já fazia um exercício, já fazia uma pesquisa, né, já abria, né, o leque, né, de atividades que a gente podia oferecer ao aluno. E então, nesse modo, o aluno que assistisse a gravação depois acabava ficando um pouquinho, né, prejudicado, né? Então, esse modelo foi feito realmente assim para o ao vivo. Por outro lado, né, isso aconteceu na farmácia. Por outro lado, a gente conseguia também, né, dar oportunidade para quem não conseguisse assistir naquele momento, ele tinha a oportunidade de pegar a primeira parte gravada e na segunda, né, seguir as instruções do Google Classroom, fazer o seu trabalho, tirar as dúvidas com o professor e assim sucessivamente. A questão toda é realmente assim a gente reservar esse momento, né, de aula remota como se fosse realmente uma aula normal, né, aproveitando das tecnologias, na medida do possível, achar um cantinho na casa que se torne o seu escritório, né? Para nós teve que ser assim, né? O meu escritório é na sala, né? O escritório da minha esposa é na cozinha, o escritório da minha filha é no quarto dela, né? Aqui a gente tem aulas quase 24 horas por dia, manhã, tarde e noite, tá todo, né? Inclusive os meus filhos não estão de férias, né? Tem aula no remoto de manhã, né? Para plataformas das mais variadas. E o interessante é o seguinte, né? As coisas que a gente tentou nesse semestre, assim, elas podem ter dado certo para o nosso público, mas se a gente vai tentar emular isso aí para um outro público, por exemplo, né, de ensino fundamental e médio, nós vamos acabar quebrando a cara. Porque realmente assim, o modelo que foi desenvolvido é para o aluno de curso superior, em alguns casos é para o aluno de engenharia. Né? O público o aluno de engenharia, ele gosta do desafio, ele gosta de resolver os exercícios, né? Ele gosta de colocar a mão na massa, ele gosta de interagir, né? Já outros cursos, né, o que eles gostam mesmo é que a gente passe uma aula normal, com os slides, né, falando, parando um pouquinho. Então, cada público é um público, mas a dica essencial é reservar um tempo, né, e trabalhar como se fosse realmente, né, o momento da aula. Né? O momento a gravação entra com uma grande vantagem para fazer, né, para recapitular posteriormente. Ou se realmente eu não tenho condição de assistir naquele momento. Né? Porque se fosse feita uma gravação no sentido estrito da palavra, aí a gente ia fazer aquele esquema youtuber, né? Com efeitos, né? Com animação. Né? No nosso caso aqui, a gente está gravando como um recurso a mais. Né? E, às vezes o aluno também não está muito disposto no dia, ele vai procurar um horário mais interessante, mas sempre com concentração, né? Sempre com o comprometimento de que aquilo é uma aula normal. Apesar de eu estar em casa, né? Apesar de eu estar, né, daqui para cima, a gente está com uma camisa, né? Com camiseta, né? Para baixo está com a bermuda de chinelo e tal, está mais à vontade, mas o momento do estudo é o momento do estudo, o momento da aula, o momento de interagir com o professor, né? Acaba sendo um momento nobre também. Né? Essa é a dica essencial, né? Dessa reserva do espaço, do tempo e aproveitar. Né? Aproveitar aquele momento e realmente interagir com o seu professor. Eu acho que em relação a formas do aluno estudar tanto no remoto como presencial, sempre tem a questão da disciplina, né? Não dá para fazer nenhuma modalidade de aula, nenhuma forma de estudo exige uma certa dedicação. Não tem como aprender sem isso. Eu acho que assim, no presencial e no remoto, os dois têm coisas similares, porque tem distrações, tanto no presencial quanto no remoto, e nem todo momento pode ser a pessoa mais concentrada vai estar 100% lá ligado, né, na aula. Não tem como isso daí. Por mais que você esteja pensando, às vezes você está assimilando uma coisa, para o professor estar exatamente no seu ritmo,
com que você absorve, com que ele fala alguma coisa, é difícil. Não é muito comum, não. O que eu acho que a gente ganha, né? No presencial, a gente tem um incentivo. Eu estou falando mais como aluno. Se eu sou professor há 8 anos, eu estudei muito mais tempo que isso. Então, assim, como aluno no presencial, a gente tem os outros alunos. Então, a gente faz estudo em grupo, tira uma dúvida, fala, conversa sobre a aula. É muito comum isso daí. No remoto, isso muda, né? Não sei se tem, porque eu não tive muita essa experiência, mas acho que muda. A vantagem que tem são as aulas gravadas. Eu acho que isso muda muito aí. Tanto é que na coordenação a gente recebia bastante solicitação. Quando o professor não disponibilizava as gravações, a turma vinha pedir para a gente falar com o professor para ele disponibilizar. Porque, do meu ponto de vista, a turma via a importância desse recurso aí das aulas gravadas. Eu já tive essa experiência do professor fazendo aula gravada. Eu tinha um professor lá, quando eu estava na Unicamp, tinha um professor que ele vinha com o microfoninho da Xuxa lá, e ele gravava no PowerPoint as aulas, depois jogava num site lá. E gravava certinho. Nossa, isso aí faz muito tempo. Ele era um pioneiro mesmo. E isso era muito bom, porque a aula dele é uma aula pesada. E eu lembro que eu assistia a aula dele lá, tentando prestar atenção em tudo, depois assistia as gravações dele lá umas 3, 4 vezes e não entendia 10%. Então, assim, eu já tive a experiência de usar a gravação como um recurso a mais, e era muito bom. Porque quando a gente estuda com os nossos pares, né, com os alunos, a gente está aprendendo junto. Então, a gente não tem certeza se o caminho que a gente está tomando, se a nossa resolução do exercício estava certa, às vezes fica a dúvida. Agora, quando você está vendo uma gravação ali do professor, pelo menos você assume, apesar de não ser 100% confiável, né? Você assume que aquilo lá, você parte do princípio que é verdade. Então, eu acho bom esse recurso aí. Eu acho que muitos alunos, sim, minha opinião, muita gente vai sentir falta desse recurso da gravação. Tinha até um pessoal falando, preocupado das minhas turmas, não, mas você falou que não ia deixar o seu canal do YouTube nas férias. Aí pediram para eu deixar. Eu já ia deixar lá, estou querendo deixar mesmo para usar. E aí o pessoal falou que vai ver as aulas nas férias. É sempre, às vezes você lembra alguma, putz, eu tive aula disso, mas eu não lembro direito. Daí você pode consultar um acervo lá para ver exatamente o que foi falado para você naquele momento. Eu acho um baita no recurso. Eu acho que para os alunos não tem dica. Não tem dica. Um bom aluno, sim, um cara que tem sucesso nos seus estudos, varia muito. Não tem certo e errado. Às vezes o cara lá, ele presta atenção em tudo, tá sempre ligado e vai mal na prova. Tem uns caras que não faz nada, tá lá de boa, não estuda e vai bem na prova. Não tem padrão. Cada um é uma pessoa, a gente aprende de maneiras diferentes. Eu acho importante, primeiro, a gente para a nossa vida, a gente sempre está disposto a receber coisas novas e trabalhar nossa capacidade de adaptação, porque as coisas sempre vão mudar. Não vai ser sempre do mesmo jeito, isso é certeza. Cada vez mais as coisas vão mudar mais rápido, nosso mundo em geral, e a gente tem que estar aí aberto e absorver essas mudanças que forem boas. E, e aí, se você se concentra mais, se você ficar prestando atenção na aula, se você assiste a aula comendo, dormindo, o sucesso depende. Eu, por exemplo, eu não era um cara que prestava muita atenção na aula, não. Eu achava que quando era difícil, eu escrevia uns negócios lá, mas eu gostava mais de pegar o livro depois e estudar sozinho. Era aí que eu me preparava mesmo e era o jeito que funcionava para mim. Então, nas aulas é relaxadão, sabe? Tá chato, vou sair. Saía fora, não, vem mais cedo. Aí ia embora mais cedo. Não era muito cara, muito desse disciplinado, não. Agora, eu falava assim, agora eu vou pegar para estudar. Eu pegava o livrinho lá, eu gostava de professor que seguia certinho o livro-texto, né? Pega o livro-texto, estuda pelo livro lá, pegava um final de semana, debruçado no livro, eu gostava disso. E depois eu chegava com as coisas na ponta da língua. Para mim, esse é o jeito que eu gostava. Então, cada um tem o seu, né? Eu acho importante para o aluno descobrir a sua forma que funciona, a forma que funciona para você, a forma que você se sente confortável. É importante você se conhecer primeiro, e aí depois que você se conhece, você sabe. Por exemplo,
eu não ficava muito preocupado na aula quando eu não estava entendendo, porque eu sabia que depois eu ia estudar pelo livro. Agora, se eu fosse um cara que só estudava na aula e não entendesse o negócio aí, poderia ficar preocupado. Então, você controla, vai aprendendo a se controlar, a saber o que é importante para você, porque você vai fazer a prova sozinho depois, você vai ter, a sua vida vai ser individual, depois você vai ter que arrumar emprego, você vai ter que resolver as tarefas do seu emprego sozinho. Tem coisas que a gente faz em grupo, mas a nossa vida é individual em certos pontos, né? Então, a nossa preparação também tem que ser individualizada. Eu acho isso, ó, não fique na neura, fique tranquilo, descubra o jeito que funciona para você e bola para frente. Não queira se comparar a outras pessoas. Se seu amigo de sala escreve tudo ali, sentar na primeira carteira e funciona para ele legal, se você sentar lá no fundão, fica meio cochilando nas aulas, mas aquilo funciona para você, tá? Tem gente que cochila e não funciona. Então, faça o jeito que funciona para você, e isso eu acho que é o importante, você se descobrir. Bom, eu acho que o que vocês comentaram é muito importante, principalmente do ambiente, que você tem que achar o seu ambiente para estudar. Eu, pelo menos, eu notei essa diferença que antes era um entre, sai de irmão, de mãe, de pai, gritaria no fundo. Eu creio que você preparar um ambiente para separar aqui é lazer e aqui é estudo ajuda bastante o seu subconsciente funcionar melhor e talvez estar preparado melhor para aula. E uma coisa que eu acho que todo mundo sente bastante falta é esse ambiente escolar, né? E muitas vezes tem um problema de comunicação, você não entende o que o professor está falando, você vira para a pessoa do lado e pede para ela explicar depois, e talvez a maioria das vezes funciona bastante. Os alunos têm essa comunicação entre si que ajuda a entender melhor as coisas. Nesse último tempo isso foi um pouco deteriorado, mas geralmente porque teve muita gente que não teve essa compreensão, então teve poucas pessoas para fazer a comunicação e passar a informação correta de um para o outro e tal. E pensando nisso, existem várias ferramentas de talvez de juntar pessoas para informação, grupos de estudo, etc. E qual tipo de ferramenta vocês acham que, qual rede social ou talvez até mesmo um aplicativo mesmo, vocês já indicaram algum para os seus alunos para procurarem outras pessoas interessadas no mesmo assunto? Eu acho que esse ambiente de pessoas procurando aprender a mesma coisa é bem forte na faculdade, um diferencial que deve ter feito muita falta esse semestre. A questão da vivência universitária é um ponto bem interessante que talvez seja ainda um ponto meio obscuro nesse momento que a gente está de isolamento social, que faz parte também, né? Isso faz parte a gente não está na universidade só pela parte técnica, né? Pela parte acadêmica, mas também pela convivência que tem com os colegas. Isso aí é um ponto extremamente importante. A vivência universitária. A gente fez, acho que foi no semestre passado, retrasado, agora não me lembro, numa turma de live no Jabaquara, a gente fez um debatezinho sobre o estudo presencial e o EAD. Daí um dos pontos que foi levantado, por exemplo, assim, em cima de conteúdo, em cima de aprendizado, o EAD e o presencial, dependendo do público, vai atender perfeitamente, né, as necessidades de cada um dos públicos. Agora, uma coisa que o EAD o EAD, isso não no remoto, como a gente está fazendo, não fornece para o aluno essa vivência com seus pares, né? Isso aí realmente é bem importante, né? E entra também na parte tecnológica. A gente chegou a comentar em conversas prévias aqui que o Google Meet, como a gente começou a fazer um uso massivo dele, a gente foi vendo as atualizações da plataforma acontecerem praticamente em tempo real, como a gente via todos os dias mesmo, inclusive no fim de semana, quando eu ia conversar com os colegas, né, para planejar alguma atividade, alguma aula, a gente se encontrava pelo Google Meet, a gente foi vendo as coisas progredirem, né? Mas o Zoom, que é essa plataforma que a gente está utilizando agora, ela tem um recurso bem interessante, que é de separar a turma, por exemplo, a gente está com 32 participantes agora, separar a turma em grupos de 4 pessoas, por exemplo. Cada um vai para uma salinha, né? Cada um vai para uma salinha e o anfitrião, que seria o professor, ele pode ir circulando, né, nas salas, como se fosse nos grupinhos, né, dentro de sala de aula,
né? E vai conversando com todo mundo. É um paliativo. Uma coisa que os alunos estavam fazendo por iniciativa própria, interessante mesmo, é eles formando, abrindo a sua sala no Google Meet e fazendo o seu trabalho em grupo, né? Fora do horário de aula, né? Ó, já que não dá para se encontrar. E é uma vantagem isso. Mas porque a gente tem um problema muito grande aqui, principalmente em São Paulo, né? De trânsito, de agenda, né? E nesse caso, a gente tem condição de marcar num horário, todo mundo, dependendo, lógico, da conexão, né? Todo mundo consegue se conectar ao mesmo tempo, né? O pessoal compartilhava a sua tela, certo? Trocava essa ideia. Então, aos pouquinhos, o pessoal vai se adaptando também a essas necessidades. Então, o trabalho em grupo, né, não era presencial, mas eles conseguiam fazer uma reunião. Inclusive, estávamos usando as nossas salas. A gente, né, uma vez a gente foi fazer uma reunião, quando entrou tinha aluno lá já, né, que tinha usado o link e tal, estava aproveitando, né, mas é uma iniciativa interessante, né, uma iniciativa que é válida, justamente para ter essa troca de experiência com o seu colega, né? Então, é um paliativo. Agora, isso nas tarefas, né, isso na parte acadêmica, na parte de trocar ideia, de resolver exercícios, por exemplo. Agora, ainda há necessidade, né, e foi dado alguns passos, né, no semestre, agora no semestre que encerrou, nesse sentido, dos eventos acontecerem online, com uma programação, né, e deu super certo, né, pelo que eu conversei com o pessoal que participou, com os alunos que participaram, deu super certo, porque é uma experiência diferente, mas emula também, né, essa parte de vivência universitária, né, que é necessário, faz muita falta, né, e acho que um dos grandes desafios que a gente tem pela frente aí é cada vez mais implementar esse tipo de evento, né, que é exatamente o que está acontecendo agora, né, a gente massificar esses eventos assim, realmente para a gente ter essas trocas de experiência, né, para a gente ter essa troca de ideias também. Sempre também fazer os alunos traziam sugestões, né? Dependendo da aula, a gente não ficou só no Google Meet, a gente tem outro. Né? O próprio Google tem o Jamboard, que a gente consegue fazer uma interação em tempo real, né? O aluno consegue, a gente consegue dividir uma lousa com o aluno, né? E o aluno consegue, por exemplo, colocar o seu questionamento na forma de um stickerzinho lá. Então, a gente vai descobrindo as ferramentas, o aluno, alguns vão fazendo sugestões e vão correndo as adaptações também, né? Na parte das avaliações é a mesma coisa. Então, ainda tem alguns pontos que são sensíveis, que eu acho que a gente ainda vai trabalhar, são os desafios que a gente tem agora para o próximo semestre, mas à medida que a gente percorreu o semestre, né, nós começamos um pouco, e aí não tem nenhum receio de dizer, a gente começou um pouco tateando no escuro, desorganizado, né? Mas os alunos também, mas no final nós encontramos, né, um jeito de trabalhar durante o semestre, né? Algumas coisas para melhorar tem, com certeza tem, mas eu acredito que são pontos que a gente vai trabalhar com bastante força agora no semestre que vem. O Bruno saiu? Então, acho que tivemos uma Olha aí, perda no meio desse processo. esse é um dos problemas, uma das desvantagens que se tem no modelo remoto é esse, assim, ó, que é Sim. duas, né? A gente depende da energia elétrica, depende da conexão na internet e tem que estar preparado para o que der e vier, né? Bom, professor, os alunos não fizeram muitas perguntas diferentes, eles trataram de algumas ferramentas ou sites de prática. E eu vou acabar pegando um gancho e fazendo uma pergunta. Se você é professor de química, né? Sim, E eu estudo engenharia da computação e para o meu curso eu creio que teve uma grande facilidade. Um desse semestre que a gente teve que lidar diretamente com o computador, né? E meio que a parte prática não foi afetada, porque a gente tinha a possibilidade de praticar isso remotamente. Mas e vocês de química? Como que vocês faziam para testar, para examinar? Qualquer coisa que não seja relacionada ao computador, como é que foi o processo de adaptar isso para mostrar para os alunos? bom, a questão da aula prática também é um ponto bastante sensível, né? Que nas engenharias, principalmente, já na primeira semana do ensino remoto,
começou a se buscar alternativas, né? E se vocês se recordarem, naquela época lá, a gente estava trabalhando com afastamento de 2, 3 semanas, né? Então, para suprir esse tempo aí, e procurar, então, em todas as áreas de conhecimento da engenharia, simuladores que pudessem dar conta do recado. Na parte da química, né, a gente teve uma surpresa bem interessante, né, que, lógico, existem certos softwares assim de simulação de laboratório, infelizmente são pagos, mas que emulam a experiência do aluno trabalhar dentro do laboratório de uma forma praticamente perfeita, né, em termos de vidraria, em termos de... até quebrar a vidraria, quebra. É um negócio super interessante. Assim. O legal é que depois, para limpar, é só fazer um cliquezinho, né, e fica tudo nos conformes. Como a gente não tem essa condição de buscar, às vezes, essas plataformas pagas e pesadas também, né, é mais um ponto que era sensível para a gente, porque uma coisa é a gente ter um simulador online que roda muito bem num computador de ponta, né? E não é todo mundo que tem um computador de ponta, né? O meu aqui, pobrezinho, né, tá já colocando a língua para fora. Então, a gente também tinha essa limitação, mas existem alguns simuladores online que deram conta do recado. A questão toda, nesse sentido, é o que nós precisamos mostrar para o aluno. Né? Uma coisa que se perdeu foi a manipulação. Né? Colocar a mão na massa. Né? Por exemplo, uma titulação. Uma titulação, a essência do método seria realmente assim, a gente ter aquela relação de volume, de concentração, de pH, certo? Né? Toda a parte numérica. E outra é colocar a mão numa bureta, né? Saber mexer na torneirinha, gotejar, né? Então, nesse primeiro momento, nós nos concentramos realmente assim, né, nas simulações que traziam o mais importante, né? Nesse sentido, a gente tivemos algumas aulas na qual a gente mostrou, né, essa relação que era o objetivo de aprendizagem que nós tínhamos no final das contas. E, na medida do possível, agora, quando retornarem os momentos presenciais, a gente ainda não tem uma coisa muito certa, né? Talvez em alguns momentos, né? Talvez até fora essa de aula, botar os alunos a colocar a mão na massa realmente, que também faz parte da nossa experiência. Na minha experiência, né? Trabalhei muito com alguns vídeos, né? A gente também vai buscar material de qualidade, por exemplo, no YouTube, né? Porque a gente tem canais interessantes, né? E é um complemento bom para o aluno também, tá? E a gente segurou, na parte prática, a gente segurou muito nisso, né? Nos simuladores online, leves, né? Gratuitos, geralmente sem precisar, que rodem HTML5, né? Para não ter nenhum problema de compatibilidade com o navegador. Uma outra coisa que surgiu no final do semestre agora, assim, por exemplo, a gente apresentou um exercício na forma de uma planilha Excel, né? Era só colocar, montar o gráfico, fazer as contas, né? E colocar os resultados lá. Isso aí funciona muito bem para quem tem um PC, para quem tem um laptop, mas e para o cara que só tem o celular, dificulta um pouquinho. Então, né, são outras adaptações que a gente precisa fazer, né, para atender o maior número de alunos, assim, que todo mundo tenha condições de ter a mesma experiência, né, a mesma experiência e consiga atingir os nossos objetivos de aprendizagem com um mínimo de esforço, né, por assim dizer. Por falar em mínimo de esforço, eu era bem o contrário do Bruno, viu? Eu anotava tudo na aula, né, fazia um resumo, chegava em casa, passava limpo, né? Quando era uma prova que era 10 capítulos, envolvia 10 capítulos, eu começava a estudar 10 dias antes, um capítulo por dia, o último dia de descanso. Já o meu irmão, ele lia o título dos capítulos e ia bem na prova. Então não tem jeito, né, pessoal? Cada um tem o seu, né, o ritmo. O interesse é que não pode deixar de existir, né? Isso é uma coisa que isso é uma coisa que a gente vê muito nos alunos da engenharia, o gosto pelo desafio, né? Então a grande maioria, pelo menos, né, encarou esse momento como um momento de reinvenção também, né? De se reinventar, inclusive na parte das provas,
Uma prova no presencial, você sabe, né? Todo mundo na sua classezinha lá, passa a folha e tal, tem 2 horas para resolver, não é nem 2 horas, né? Para resolver e fim de papo. E isso aí já não cabe muito no online, né? No online a gente tem, né, tem que trabalhar com outras demandas, né? Uma coisa é apresentar uma prova de múltipla escolha, isso aí cabe completamente nos formulários e tal. Agora, se eu quero que o aluno escreva, né, isso vai passar muito também pela adaptação que o professor vai passar. Vai ter que se desdobrar um pouquinho, né? De começar a apresentar uma prova com questões, né, que o aluno realmente vai precisar se puxar um pouquinho. Tem um tempo maior para fazer? Sim, tem um tempo maior. Mas ele vai precisar, aí sim, né, utilizar os conhecimentos que ele adquiriu durante o semestre para poder, então, colocar as coisas no papel ou na tela do computador. Eu tive, nas minhas turmas de medicina veterinária e de farmácia, as provas duravam 24 horas. Né? 24 horas. Começava um dia e terminava no outro. Né? Ah, mas aí está todo mundo copiando um do outro. Eu tive zero cópia. Né? E assim, em alunos de primeiro semestre, em alunos lá que estão... O aluno que está no final, está lá no penúltimo semestre, a gente já espera que o cara já está 90% profissional. Agora, o aluno ingressante, ele tem muito enraizado em si essa coisa da nota. Ah, eu preciso de nota. Mas mesmo ali, o pessoal, assim, ó, mesmo correndo o risco de passar um pouco, né, ele entendeu a proposta. Né, e procurou se desafiar. E aí vai muito também, né, de como a gente escreve, né, de como a gente elabora as questões, né, e como desafia o aluno, né, e estimula o aluno a colocar a mão na massa, né, e entender que aquilo é importante para a formação que ele está passando. Certo. Antes de passar para o Bruno, eu só queria relembrar que já está disponibilizado no chat o link do formulário que vai comprovar que vocês participaram da palestra. Então, quem precisar já vai no Forms e confirma lá. E agora voltando para o Bruno. Bruno, você conta para a gente quais foram as dificuldades de passar uma aula prática para esse novo modelo para você? Se minha conexão ficar ruim, sei lá, manda um WhatsApp, alguma coisa que eu tô de olho aqui, tá? Eu troquei aqui de Pode cabo deixar. para Wi-Fi, por causa da estabilidade. Nesse semestre, eu estava alocado, né? Estive alocado numa disciplina prática de soldagem, só prática. Ela tem uma parte teórica, que era com outro professor, e eu era um dos professores da prática, né? Tava tudo certinho lá para começar. No presencial, as 2 primeiras aulas era só instrução de segurança. Na terceira aula, quando eu ia começar, entramos no remoto. Essa aula de soldagem foi um desafio, porque soldagem não tem como eu substituir. Não tem muito como, não tem simulador, não tinha recurso para eu simular. Como é que eu vou ensinar o cara a soldar sem ele estar com a mão na massa? Não tinha muito disso. Eu também não podia ficar dando aula de teoria porque eles já tinham outro professor que estava dando teoria de soldagem para eles. Então, o que eu fiz? Nas primeiras semanas eu dei um reforço de parte teórica de soldagem, coisas que eu queria usar. Depois disso eu fui testando, sinceramente, fui testando. Então eu fiz no começo, eu peguei alguns artigos científicos de soldagem, onde tinha questões práticas que eu achei interessante, e eu fui lendo. Eu fiz uma leitura dos artigos explicando os pontos, né, práticos do porquê dos resultados, do porquê que aquilo era importante. Eu tentei trazer uma experiência prática de uma forma do remoto. Então, eu comecei com os artigos. Uma leitura do artigo podia demorar bastante. Teve um que demorou 4 aulas, para 4 semanas para eu concluir. Fiz uma leitura, o pessoal até ficou chateado ali, de que eu peguei pesado ali e vi tudo do artigo. Até se eu achava algum errinho de gramática, eu comentava. Depois disso daí, ficou meio pesado a aula. Depois disso, eu tentei trazer uma experiência prática ainda. Que foi como? Eu peguei alguns vídeos no YouTube de curso de soldagem, mas uma coisa
bem que eu achava parecida com um laboratório, que é essa experiência mão na massa. A maioria dos vídeos eram uns caras que ele mesmo pegava o celular e gravava lá na serralheria dele, um negócio bem simples. Nada, eu fui do mais avançado para um negócio mais simples ali mesmo, daquele cara que tem a serralheria ali na esquina e está ensinando outras pessoas a soldar. E aí eu ia passando o vídeo, fazendo comentários, eu passei todos os tipos de solda dessas formas aí. E depois, no final, a gente teve um projeto. Então, o projeto era um projeto mais prático, era o desenvolvimento de um produto. O produto tinha que ter soldar, tinha várias regras lá para o pessoal cumprir. E, claro, né, não tinha execução, mas tinha que fazer uma descrição da fabricação inteira. A minha ideia é, com essa turma eu combinei que quando a gente voltar, eu vou oferecer para eles um curso de extensão de soldagem aí de sábado, quem puder, né? Eles já estão com nota tudo, mas é quem puder. Onde a gente vai desenvolver esses projetos que eles fizeram. E a ideia é pegar o processo de fabricação que eles escreveram e só executar, sem mudar nada, para ver se eles fizeram certinho. Eu avaliei, comentei pontos já dos projetos, mas aí foi essa a forma que eu arrumei para dar uma aula mais próximo possível da prática, da prática, tá? Eu deixo isso bem claro, mais próximo possível. Soldagem foi uma experiência diferente para mim esse semestre, foi muito mais fácil para mim me adaptar às aulas remotas nas outras disciplinas que eu dava, né? Eu dava além dessa aula de soldagem, duas UCs, que era da parte de materiais, que é que eu dividia com o Guatinã, e para mim, eu achei que as minhas aulas remotas foram até melhores que o presencial ali. Eu achei muito boa, na minha opinião sincera, assim, por tudo que eu consegui abordar, pela forma, eu acho que proporcionou uma absorção melhor do que até que na sala de aula. Mas a aula de soldagem foi um desafio, viu? Essa aí, eu conversava com o pessoal, pedia ideias para eles, o que, que eles queriam, o que, que eles não queriam. Então, foi uma troca com os alunos. Eu fui sempre bem aberto. Pessoal, a aula de soldagem nesse semestre vai. Eu só não quero deixar vocês sem nota e falar, não tem como dar aula prática aqui para vocês. Então, ó, pessoal, já era, já vocês não vão ter nada aqui. Eu quis tentar usar, né, o tempo que eu tinha com eles da melhor forma possível com os recursos que eu tinha. Tentei fazer o meu melhor, tentei inventar coisas ali e, e aí deixei esse curso aí depois, mas é uma opção minha, tá? Não foi eu, professor Bruno, que me disponibilizei. Isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Essa foi a solução que eu adotei nessa minha experiência de aula prática no período remoto. Certo. Para quem está Aproveita, assistindo a live, se quiser fazer alguma pode falar, Vitor. pergunta, pode mandar no chat. É, é, e acho que só uma pergunta que acho que deixou passar. Em relação a ferramentas, a gente falou de que é um ambiente da faculdade, mas agora em ferramentas de estudo ou de organização, talvez até de anotação, vocês teriam recomendado alguma coisa para o aluno de vocês? Ou vocês têm ou vocês têm um uso que vocês não recomendaram ainda, mas vocês perceberam que ajudaram bastante vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu queria falar de uma ferramenta que eu me arrependo de não ter usado antes, usado mais com os professores, tá? Que é o Discord. Discord, o Discord, ele é uma ferramenta de comunicação muito flexível, porque por causa das salas, e você pode entrar no Discord, fica lá no Discord sem falar com ninguém, e de repente abrir uma sala sobre um assunto, você entra e fala. Acho assim, ele é o que mais se aproxima, por exemplo, de uma experiência de sala dos professores. Pode ser uma sala dos alunos também, um corredor, ou uma mesinha lá. Então, eu acho que se eu pudesse recomendar uma ferramenta agora, apesar de eu não ter usado, eu acho que o Discord pode ser uma boa opção de comunicação informal, fora da aula, sabe? Eu acho muito isso. Fora isso daí, não tem como mesmo. O Google Classroom, eu acho que atende muito das nossas necessidades. O professor pode escolher como ele vai usar, se ele vai fazer exercício pelo Google Classroom ou não.
E ferramentas fora isso daí, o que a gente tem normal. Hoje, para mim, ó, o YouTube é uma fonte nas aulas, porque eu tô na aula assim, eu lembro de alguma coisa, aí eu escrevo no YouTube e acho um vídeo daquilo lá. Aí mostro o vídeo, comento o vídeo. Então virou um recurso para as aulas, todas essas ferramentas aí. Então, por exemplo, se eu estou pensando ali, no material, vai, e eu lembrar, tinha uma imagem que eu vi uma vez que era bacana, eu digito lá e às vezes acho, às vezes não acho. Então, assim, acho que a mídia cada vez mais está dentro da nossa sala de aula. Eu lembro que há pouco tempo atrás não tinha Wi-Fi nos campos todos, né? Que nem já tem agora, já tem algum tempo. Então, cada vez mais eu acho que recursos a gente vai trazendo conforme a gente tem tecnologias à disposição. Eu falava assim, aí eu não consigo meu 3G aqui ficar usando na sala de aula, mas quando eu tiver um Wi-Fi bom nas aulas, eu vou migrar do HD físico e vou migrar só para a nuvem. E é isso que eu tenho hoje. Hoje os meus documentos são todos em nuvem. Eu tenho um documento compartilhado com o Iguatinão, um documento compartilhado com outro professor, um com outro, e a gente vai trabalhando. As notas dos nossos alunos da turma que eu tenho em Iguatinão foi uma planilha online, que cada professor tinha acesso e mexia lá, porque era uma nota só para o C toda, e cada um ia mexendo lá. Então, assim, para mim hoje, o fato de todo mundo estar com internet o dia inteiro é uma coisa que eu uso. Eu acho esse é um recurso importante, porque quando a gente está no presencial, a gente pode ter internet no celular, mas nem sempre está vendo aqui. Hoje, quando eu mando um WhatsApp para alguém e o cara demora mais de um minuto para responder, eu já fico meio irritado. Eu já fico assim, não, esquece que não vai dar certo, não. Demorou, tem que estar trabalhando, o quê? Aí eu acho assim, a minha comunicação no remoto com certeza ficou muito mais eficiente, não é que seja melhor, tá? Mas muito mais eficiente porque eu consigo falar com um monte de gente rápido, que eu não consigo fazer isso no presencial, porque no presencial você tem que fazer lá, conversar um pouquinho, perguntar como é que foi o final de semana. Agora no WhatsApp opa, tudo bom? E já tá com o assunto, já aí a pessoa já vem com a resposta. Então, assim, a comunicação ficou mais eficiente. Eu acho que para os alunos é isso, usar as ferramentas normais que a gente tem para o nosso trabalho, porque elas são ferramentas poderosas aí, mudam a forma como a gente se relaciona com as pessoas e trazer isso de uma forma positiva. Você pode ficar lá usando para compartilhar os seus memes lá, seus vídeos, mas dá para usar para coisas que também são construtivas. Hoje meme eu não acho que não seja construtivo, tá? A gente usa o recurso meme aí em vários projetos, no Baja a gente usa meme, por exemplo, é uma ferramenta de comunicação. Mas assim, a gente pode usar esses mesmos recursos de outras formas. Eu acho importante a gente ter ciência disso e tentar explorar para usar da melhor maneira possível. Fora isso, eu recomendo o Discord, tá? Coisa mais parecida com um corredor que eu achei. Ô, Bruno, Certo. esse Discord é aquele eu acho que meu filho falou desses servidores, que quando ele começou a ter aula pelo Microsoft Teams, assim, né, ele falou assim, poxa, por que não abre uma sala no Discord, né, que realmente é um negócio bem interessante, é uma coisa que vale a pena ser investido mesmo. Eu concordo com o Bruno, essa parte de compartilhamento de documentos que a gente tem, né, tem no Google, principalmente no Google, para todo mundo, para todos os nossos alunos, é realmente um negócio sensacional. O compartilhamento de planilhas, por exemplo, no nosso caso, de notas, assim, eu sou do tempo, gente, que passava, a gente tinha, por exemplo, 12 professores no laboratório de química, e tinha uma planilha de papel, que passava pelos 12 professores para cada um colocar a sua nota em canetinha lá e depois fazer o fechamento. Né? É um tempo que se perde, ali é tudo em tempo real. A gente consegue, por exemplo, compartilhar já com o aluno, ele consegue já fazer o acompanhamento em tempo real também do que está acontecendo. E tem compartilhamento de documentos para todos os gostos, né? Para quem gosta de mexer com o LaTeX, por exemplo, né, tem o Overleaf, que funciona mais ou menos como se fosse os documentos do Google, em que várias pessoas conseguem fazer a edição de um documento. Então, isso aí é uma coisa que veio para ficar e vai ser utilizado massivamente. Né? Massivamente. Mesmo, tem várias coisas que a gente está trabalhando agora no remoto que a gente não tem mais como escapar.
né? Eu acho que o compartilhamento, à medida que os alunos vão ficando mais confortáveis também com esse tipo de ferramenta, para escrever um TCC, por exemplo, não vai ter mais aquela da versão número 1 do dia 6 de julho, manhã. Versão do dia... Quando eu escrevi meu TCC, quando eu escrevi minha dissertação, minha tese, tinha 200 mil versões. Não, assim, tem uma versão que tem o orientador tem contato e os alunos, todos os que estão envolvidos vão ter contato também, inclusive nas apresentações, né? Então, isso aí realmente é uma coisa que são ferramentas que vieram para ficar e são extremamente úteis. A gente ganha muito em tempo e ganha muito em produtividade também. Vale a pena todo mundo aderir e trabalhar em cima dessas ferramentas. Eu, em algumas aulas, eu utilizei, para quem gosta de mapas conceituais, mapas mentais, né, eu usei muito o Lucidchart, né, o Google, não é Google, Google, né, e o próprio Jamboard, né, que faz parte da ferramenta do Google. É um pouquinho restrito em recursos, mas é muito interessante num sentido, por exemplo, que se eu estou dando uma aula no presencial, né, na lousa, e eu quero fazer um desenho de uma estrutura, por exemplo, né, a minha letra é garranchuda. Tá? Nesse caso, no Jamboard, eu posso importar uma figura de uma estrutura que vai aparecer bonitinho, né, colado no quadro, e aí sim eu posso fazer toda a explicação em cima dessa estrutura de uma forma clara. A gente pode depois salvar isso no PDF, colocar no Google Classroom, né, o aluno vai ter acesso, e a gente também pode compartilhar, né, e fazer com que o aluno... Sabe aquele quando o professor gosta assim, ó, vem chamar lá na frente, vem fazer aqui um exercício na lousa, que quase ninguém gosta de fazer isso, né? Nesse caso, assim, a gente pode compartilhar a minha tela, a minha lousa com o aluno, né? E ele vai poder também, né, dar os seus pitacos, fazer os seus rabiscos lá, né? Protegido, né? Protegido por essa distância. Às vezes, né, uma coisa que mudou muito também, né, nesse modelo é que certos alunos que talvez não participassem tanto da aula, né, eles acabaram participando bastante, justamente porque se sentiram muito mais à vontade para expor, né, a sua opinião e as suas dúvidas na forma remota. Então, é uma outra vantagem que a gente tem. Agora, esse compartilhamento que o Bruno está falando assim é essencial. Eu acho que é uma coisa que nós vamos utilizar de forma extensiva, né, e facilita muito, muito a nossa vida. Certo. Antes de finalizar, eu vou lembrar que se vocês estão assistindo, tem muita gente ainda que não encheu o formulário que está aí no chat. Vocês têm que preencher para poder ganhar suas horas complementares. E agora, enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou só comentar algumas ferramentas que eu, como aluno, acho que ajudam bastante. Eu estou enviando no chat um link de um vídeo onde eles mostram alguns aplicativos que é legal para você pegar nota ou organizar a sua agenda. E acho que vocês não comentaram, mas pelo menos para mim, que sou aluno, eu acho que aplicativos de organização de agenda são muito úteis nesse período. Dá para você se organizar. Eu acho que a grande chave para poder lidar com esse momento inevitável de AD é você saber se organizar, né? Saber que diferenciar essa hora aqui até tal hora eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, porque senão eu vou acabar perdendo meu tempo, eu não vou ganhar o foco de volta depois. E é isso, usem bastante o Google Agenda, eu acho que ele ajuda bastante. Um aplicativo que quase ninguém usa, já vem no computador de todo mundo, mas pouca gente usa, que é o bloco de notas do Windows. Esse aí me salvou bastante, porque eu só... o Word, às vezes, ele ainda era meio pesado, demorava para carregar, eu abri o bloco de notas, já anotava ali, pronto, estava anotado uma coisa que passou no meio da aula, que talvez, se eu tivesse enrolado mais, talvez eu tivesse perdido. Enfim, ninguém fez mais nenhuma pergunta. Professores, você tem mais alguma consideração a fazer antes de eu passar os recadinhos finais? Não? Não, estava Não, esperando o Bruno falar alguma coisa, né? eu tô meio travado aqui. A internet resolveu deixar na mão agora. Só da minha parte,
Novamente agradecer a oportunidade, né, da gente conversar sobre essa experiência que nós passamos durante o semestre, porque a gente durante a convivência, né, a gente fazia conversas, por exemplo, para acertar alguns pontos que estavam funcionando, que não estavam funcionando, mas fazer essa recapitulação do que aconteceu é um negócio bem interessante para nós enquanto professores também, né? Agora que a gente consegue se distanciar um pouquinho do que aconteceu, né? A gente tem uma imagem bem mais clara de tudo o que se passou, né? E já começa assim também a dar algumas ideias, né, na nossa cabeça para a gente poder implementar agora no próximo semestre. Eu não sei, a maioria do pessoal deve ter o meu contato aí, assim, a gente faz questão, né, de sempre ter um contato estreito com os alunos. Quem quiser mandar e-mail pode mandar também, a gente está sempre aberto para trocar alguma ideia, né, para tirar alguma dúvida, né, realmente para trocar essas experiências aí. Então, agradeço bastante pela oportunidade de relatar e, né, dar essas pequenas dicas assim que a gente acha que é importante para que todo mundo tenha um bom rendimento. Bom, eu queria agradecer. É, eu compartilhei um pouco antes da gente começar aqui com o pessoal aqui nos grupos do WhatsApp, aqui o videozinho do Wixstorm. Para mim é um orgulho ver os alunos organizando coisas para os alunos. Um prazer ter a oportunidade de participar. Agradeço o convite. O que precisarem, estou à disposição de vocês. E aproveitar aqui, falar para os alunos, acho que é a fala que para mim foi a fala do semestre, a gente como professor tem muito orgulho de, independente de pandemia ou não, a gente ter tocado as nossas aulas, a gente não perdeu um dia de aula sequer, mas do mesmo jeito que a gente falou aqui, a nossa experiência, né, do como foi a nossa adaptação, os alunos também se adaptaram junto conosco e realmente aí sem vocês não teria tido nenhuma dessas aulas, né? Não existe professor sem aluno. Então a gente agradece a todo mundo aí que aprendeu a montar o microfone, que aprendeu a abrir e fechar a câmera, que aprendeu a utilizar o chat, o Google Classroom, o Meet, o Zoom, o Teams, o Discord, sei lá mais o que, com a gente. E com certeza isso dá para a gente uma sensação de união, né? Apesar de estarmos juntos, não estarmos juntos, né? Dá uma sensação de união muito grande. Eu só tenho a agradecer a todos mesmo. Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Opa, quase que deu ruim aqui. Enfim, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, então. Eu vou deixar só passar uns recadinhos agora, que é o seguinte: se vocês gostaram muito de ouvir esse papo com o Bruno, sexta-feira no CAES vai lançar o podcast sobre mercado de trabalho, mercado de jogos, mercado de jogos, podcast sobre mercado de jogos. Sigam o Instagram do Kai e todas as redes sociais. Sigam o LinkedIn também. A gente está com o LinkedIn aí, talvez não tenha muita gente seguindo. Facebook também. Deixa eu ver o que mais aqui. Certo, eu creio que é isso. O próximo Weekstorm vai ser daqui 2 semanas, não segunda que vem a outra. Ele vai ser sobre descobrindo os seus pontos fortes e fracos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, acho que agora é o momento. Mas acho que vocês já teriam feito antes. Lembrando, última vez, que se vocês quiserem receber o certificado para contar como hora, vocês têm que preencher o link do formulário que está no chat do Google Forms. E, gente, é isso. Obrigado a presença de todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos.